Vasconcelos. Eu sou R1 da Cardiopediatria e vou apresentar o clube do artigo de hoje. O artigo, o título dele é Tratamento cirúrgico da síndrome de heterotaxia, os desafios atuais e oportunidades. Ele foi um artigo publicado no Jornal Mundial de Cirurgia Cardíaca Pediátrica e Congênita. Foi aceito no ano de 2019, no dia 7 de novembro. Então, iniciando, né, o artigo, a introdução, a heterotaxia ela consiste em um grupo diversificado de malformações congênitas que têm em comum a presença do isomerismo visceral, atrial e torácico e geralmente está associada a malformações cardíacas complexas. Geralmente, nem sempre, a gente consegue ter uma correlação entre o isomerismo atrial direito, relacionando a asplenia, no isomerismo atrial esquerdo, correlacionando a polisplenia, e quando a gente não consegue determinar a morfologia nem em esquerdo nem em direito, a gente classifica como o isomerismo indeterminado. Essas malformações cardíacas comumente são associadas a anomalias, né, de conexão venosa sistêmica ou pulmonar, além de anormalidades de condução. Pode ter também anomalias de válvula atrioventricular, defeito do septo atrial e ventricular, além de obstrução da via de saída pulmonar e conexões ventriculo-arteriais discordantes, dentre outras. A heterotaxia, então, ela apresenta um desafio, né, cirúrgicos únicos, mesmo na era atual, e o prognóstico, ele depende muito das complexidades dessas anomalias que são associadas. Nesse estudo, foram analisados resultados e fatores de risco para a mortalidade entre vários subconjuntos de heterotaxia. Foi uma experiência de 25 anos, de muito tempo, né, com mais de 100 pacientes cirúrgicos. Na metodologia, então, a população ela consistiu de 103 pacientes com heterotaxias que foram submetidos à cirurgia cardíaca na Universidade do Alabama, em Birmingham, e crianças do Alabama, entre 1º de janeiro de 1990 e 31 de março de 2016, com acompanhamento até o dia 1º de março de 2017. Os testes diagnósticos utilizados foram radiografia de tórax, ultrassonografia de abdômen, tomografia computadorizada de tórax e abdômen, ecocardiografia. Também eles foram utilizados para identificar essas anormalidades dos ciclos abdominal, atrial e torácico. Nos segmentos desses pacientes, eles foram acompanhados durante internações e consultas ambulatoriais. Os detalhes da morfologia cardíaca, cirúrgica, comorbidades e internações subsequentes e informações de sobrevida, eles também foram coletados. A duração do segmento ele variou de 0 a 26 anos, e com uma média de 5,3 anos, tem um desvio padrão de mais 6,6 ou menos 6,6 anos. Na determinação do isomerismo, foi classificado como isomerismo atrial direito e esquerdo e indefinido, com base na revisão de dados clínicos, cirúrgicos e ecográficos. As seguintes diretrizes foram utilizadas. Então, foi a anatomia descrita pelo cirurgião, na morfologia dos apêndices atriais, durante a descrição cirúrgica, clinicamente também baseada numa revisão de ultrassonografia e ecocardiograma ou outras modalidades de imagem. Se tinha a presença de asplenia, foi atribuído como isomerismo atrial direito, e a polisplenia como isomerismo atrial esquerdo. Se o item 1 ou o item 2 não forem inclusos, a presença de veia cava inferior interrompida, ele foi atribuído como isomerismo atrial esquerdo, e se o item 1, 2 ou 3 não fossem inclusos, a presença de conexão anômala total extracardíaca de conexão venosa foi atribuída ao isomerismo atrial direito. Na ausência de todos os itens acima, foi classificado como o isomerismo indefinido. A análise estatística do artigo, né, do estudo, ele foi resumido como média, desvio padrão ou mediana para as categorias variáveis contínuas e como porcentagens para variáveis categóricas. As comparações entre os grupos, elas foram realizadas pelo teste TD Student,
para as variáveis contínuas e pelo teste exato de Fisher para variáveis categóricas. A sobrevivência longitudinal e a liberdade de eventos, eles foram utilizados através do método de Kaplan-Meier e eles foram comparados, os dois grupos, pela estatística de Long e Henk. Um valor de P menor que 0,05, ele foi considerado significativo. Para as análises de sobrevida, os pacientes que foram censurados, ou seja, retirados do estudo, foi no momento da morte ou no momento da última hospitalização. E os fatores de risco relacionados ao tempo, eles foram explorados por análise multivariável. Aqui a gente tem a primeira figura, que é uma figura mostrando as características gerais do artigo. Foram, então, escolhidos 103 pacientes, né, com heterotaxia, esse é o número final desse artigo, e neles foram divididos entre isomerismo atrial esquerdo, que seria 31, o isomerismo atrial direito, que seria 64 pacientes, e um indeterminado, que seria 8. Aqui a gente consegue observar que os pacientes com isomerismo atrial esquerdo, eles tiveram uma sobrevida de 78% naqueles que foram submetidos a uma correção biventricular. Já naqueles classificados como isomerismo atrial direito, a sobrevida foi mais baixa e a mortalidade foi de 61%, né, mostrando a diferença entre as duas. Aqui são as características dos pacientes, né, que foi visto no estudo. Então, a gente dividindo entre as anomalias associadas, as anomalias cardíacas associadas, a gente tem a drenagem anômala total de veias pulmonares, ela teve um P significativo e ela foi mais frequente nos pacientes com isomerismo atrial direito. A gente consegue ver que 42% dos pacientes tinham esse diagnóstico de conexão anômala total de veias pulmonares. Já na interrupção da veia cava inferior, a gente vê que foi mais frequente entre os pacientes com isomerismo atrial esquerdo, que foi 67%, e daqueles com anomalias do retorno venoso, que são outras anomalias, foram mais frequentes no isomerismo atrial direito, todos eles com um P significativo. Aqui nas anomalias cromossômicas, a gente vê que não teve um P significativo, né? A gente não tem nenhum valor de P, então não teve muita significância nesse estudo. Essa outra tabela, ela fala sobre as cirurgias que foram propostas, né? A gente vê que a maioria dos pacientes, eles foram submetidos a um processo cirúrgico nos primeiros 30 dias de vida. Ou seja, 56% desses pacientes, dessa amostra de 103 pacientes, eles foram submetidos ao processo cirúrgico nos primeiros 30 dias de vida. E naqueles pacientes classificados com um isomerismo atrial esquerdo, a gente consegue perceber que várias cirurgias foram feitas nesses pacientes, diferente daqueles com isomerismo atrial direito, que teve uma frequência maior no a presença de Blalock, né, e com a correção da anomalia total de veias pulmonares, que seria 48% e 26%. Aqui, a gente separando somente os grupos que foram submetidos a uma abordagem univentricular, a gente consegue perceber que no Fontan, a frequência dele foi bem semelhante, tanto nos pacientes com isomerismo atrial esquerdo, como aqueles com isomerismo atrial direito, e os indefinidos, de mais ou menos 25%, em torno de 20 e pouquinho, em cada um deles. A primeira figura, assim, a gente vê que no artigo, ele coloca muito sobre as curvas de Kaplan-Meier, né? Então, essa é a primeira figura que eu estou mostrando. É uma figura que aborda tanto a curva de Kaplan-Meier, como aborda também sobre o Hazard. A curva de Kaplan-Meier seria essa mais superior. Ela está um pouco diferente do que usualmente a gente está acostumado a ver, mas essas bolinhas, se a gente conseguir ligar essas bolinhas, a gente vai formar aquela escadinha, que seria a característica da curva de Kaplan-Meier. E, olhando aqui a porcentagem de sobrevida, a gente observa que
os pacientes que tiveram, os pacientes no início do processo de recuperação cirúrgica, né, 6 meses após, eles tiveram uma sobrevida maior, cerca de 82%, do que aqueles pacientes que já tiveram 15 anos de pós-operatório, né? Esses pacientes, então, a sobrevida deles seriam de 42%. Nessa curva inferior, que é essa curva do RESIT, seria a curva de mortalidade, mais ou menos assim. O artigo não deixou isso muito claro, mas a gente tentando transformar isso para porcentagem, seria que os pacientes, nos primeiros anos pós a cirurgia, eles têm um risco maior de mortalidade, e quando chegou mais ou menos ali nos 3 anos, a gente vê que esse risco se tornou constante, cerca de 5% ao ano. Nessa curva, a gente consegue ver que os pacientes com isomerismo atrial esquerdo, eles tiveram uma sobrevida maior do que aqueles pacientes com isomerismo atrial direito. Aqui com 10 anos, eu coloquei como referência os 10 anos, e a gente consegue ver que no isomerismo atrial esquerdo, 71% teve uma 71% de sobrevida, e no isomerismo atrial direito, 44% de sobrevida. Nessa outra curva também, na curva de Kaplan-Meier, também tomando como referência os 10 anos, a gente consegue ver que aqueles pacientes que foram submetidos como ventrículo único, eles tiveram uma porcentagem de sobrevivência maior do que aqueles que foram submetidos como biventricular. Essa tabela e essa curva tenta mostrar, então, na tabela 4, a gente vê que os pacientes que foram submetidos a uma correção de drenagem anômala, esses pacientes tiveram um hazard ratio de 4,4, ou seja, um risco de 3,4 vezes mais de evoluir com a mortalidade do que aqueles pacientes que não foram submetidos a essa correção. Isso seria um risco precoce. Já o risco constante, ele colocou como a regurgitação da válvula atrioventricular, o sexo masculino e aqueles que foram submetidos à correção biventricular. Eles tiveram um risco maior de mortalidade também. Todos eles a gente consegue perceber que o P está menor que 0,05. Então, eles são confiáveis. Nessa curva, a gente observando, tomando como referência os 15 anos, né, após a correção cirúrgica, a gente vê que está diferente do que o artigo mostrou, que com 15 anos, a sobrevida dos pacientes que foram corrigidos, eles foram maior do que os que não foram corrigidos. Porém, eu coloquei justamente essa referência para a gente observar que com 15 anos após o estudo, a amostra de pacientes foi muito pequena. A amostra de pacientes já foi pequena, naqueles pacientes com reparo que iniciaram aqui o estudo, foram só 15, né? E aqui, com 15 anos, no caso, a amostra ficou muito pequena. Então, a gente não consegue considerar essa associação aqui. Olhando no início do estudo, aí sim, a gente consegue ver que realmente ele mostra o que a gente observou na tabela 4, que os pacientes que foram submetidos à correção precocemente, eles tiveram um risco maior de mortalidade. Aqui também, tomando como consideração o refluxo da válvula V, né, a regurgitação da válvula V, também do mesmo jeito como na curva anterior. Os pacientes que tiveram essa regurgitação da válvula atrioventricular, eles tiveram uma pior taxa de mortalidade, né, do que os que não tinham. Só que a gente olhando aqui, tomando como referência os 15 anos, a gente vê que ele coloca como uma sobrevida de 48% naqueles que não tinham regurgitação e coloca como 36% aqueles que tinham, né, regurgitação da válvula,
Sendo que aqui com 15 anos, a gente não tem mais nenhum paciente. A amostra ficou tão pequena que, na verdade, não seria esses 36,9, né? Seria zero. Na discussão do artigo, ele tenta mostrar, né, através de outros estudos, os achados que foram encontrados nesse estudo. Então, na incidência cirúrgica, os pacientes com síndromes heterotáxicas, eles apresentam menos de 2% das operações cardíacas pediátricas, um número muito pequeno. E essas operações de heterotaxia, elas, com o isomerismo atrial direito, eles são 3 vezes mais frequentes do que com o isomerismo atrial esquerdo. Na determinação do isomerismo, quando a gente não tem um conhecimento muito claro, né, a respeito do BARS, dos apêndices atriais, de outras anomalias, a gente pode abrir mão de outras associações, como foi feito no estudo, né? Aqueles pacientes com interrupção de veia cava inferior, eles foram classificados como isomerismo atrial esquerdo, e aqueles com conexão anômala total de veias pulmonares extracardíacas, como isomerismo atrial direito. A frequência da estratégia biventricular, né, ela é mais comumente relatada naqueles pacientes com isomerismo atrial esquerdo do que naqueles com isomerismo atrial direito, com incidência semelhante no FUNTAM para todos eles, como eu falei anteriormente. Nos pacientes com conexão anômala total de veias pulmonares, eles tiveram como um fator de risco, né, bem importante, principalmente no início da vida, foi identificado como um principal fator de risco para a mortalidade precoce, o que foi consistente também em outros relatos, e uma teoria proposta para isso é o desenvolvimento da estenose das veias pulmonares após esse reparo. Na identificação do isomerismo atrial direito como um fator de risco independente para a mortalidade, pode, em parte, correlacionar, então, entre o isomerismo atrial direito e a presença de comunicação, conexão anômala total de veias pulmonares, ou seja, esses pacientes, eles têm geralmente uma associação maior com essa conexão anômala, então, nesses pacientes com isomerismo atrial direito, consequentemente, o risco de mortalidade também é maior. Na regurgitação da válvula atrioventricular, né, também houve uma maior mortalidade nos pacientes que tiveram esse diagnóstico de regurgitação da válvula, principalmente a longo prazo. E nos resultados cirúrgicos entre os univentriculares e os biventriculares, aqueles que foram submetidos com o FONTAN, eles tiveram uma excelente sobrevida. Os resultados eles foram consistentes, né, em outros estudos também, que após os pacientes que foram abordados por FONTAN tiveram 85% de sobrevida em 10 anos, e foi visto como um fator de proteção na fase constante. Entretanto, vários pacientes eles ficam presos nas fases iniciais da paliação, e muitos deles eles não conseguem chegar no estágio final do FONTAN. Algumas limitações do artigo foi devido à sua natureza retrospectiva, né, de instituição única. O acompanhamento também foi difícil, foi um estudo de 25 anos, então muitos deles perderam o acompanhamento por realocação geográfica ou por perda de acompanhamentos por outros motivos. E na conclusão, a gente viu que o reparo da conexão anômala total de veias pulmonares, ele foi visto como um principal fator de risco para a morte precoce, e a regurgitação da válvula atrioventricular também foi vista como um principal fator de risco a longo prazo. Os pacientes que foram submetidos ao FONTAN, eles tiveram uma excelente sobrevida em 10 anos. O gerenciamento inicial do isomerismo atrial direito, então, ele requer um preparo precoce, né, e que leva a gente a pensar que muitas vezes esses pacientes com conexões anômalas, eles poderiam ter uma outra estratégia, né, como um transplante cardíaco. Isso merece uma consideração. E no reparo biventricular, foi mais comumente relatado no isomerismo atrial esquerdo do que nas heterotaxias com isomerismo atrial direito. A classificação
do artigo. Então, ele foi classificado como quantitativo, né, analítico, ele analisa, né, os dados. Na característica espacial, a gente classifica como laboratorial, quase experimental. Aqui na característica temporal, ele parte da causa para o efeito, mas ele vai acompanhando os pacientes. Então, seria um estudo prospectivo, ele acompanha a sobrevida dos pacientes durante os anos. Aqui, quanto à característica temporal, então, seria longitudinal, né, de direção lógica natural, prospectivo, do tipo histórico, porque ele relata algo que já aconteceu. E quanto à finalidade, seria a avaliação de prognóstico, no nosso artigo. E é isso, obrigada. O artigo é bastante importante, né? Uma revista muito boa, os autores de ponta, e a gente vê que já no resumo ele é bastante informativo. Isso é importante, porque a gente sempre vai primeiro no resumo para ter uma ideia do trabalho. E esse resumo ele está dando muitas informações já relevantes que dirigem o leitor para o que vai ser encontrado. Então, já se vê que foi um estudo, embora seja de uma única instituição, mas são 103 casos consecutivos de heterotaxia, que é uma coisa bastante rara, como foi dito. Então, é muito relevante você ter um estudo tão vigoroso num assunto desse. Além do mais, já dá uma ideia que o isomerismo direito é mais frequente, é lá praticamente o dobro, né? 64 são isomerismo direito contra 31 do esquerdo, então já dá uma informação importante. Fala que a sobrevivência do isomerismo direito, quando é feito a correção precoce da drenagem anômala total, é pobre, então também outra informação relevante. E já levanta a possibilidade que pode ser necessário estratégias alternativas, né, como encaminhamento precoce para transplante cardíaco. Então, achei que o resumo muito rico, já dando informações consistentes. Achei importante a descrição, a Paulina fez aí, de como se faz os diagnósticos clínicos, né, de isomerismo, atrial direito e esquerdo. E a estatística, achei uma estatística excelente. Se a gente olhar aqui com detalhe, ele fala que os dados foram sumarizados como média, desvio padrão ou mediana para as variáveis contínuas. Então, se for uma variável com distribuição gaussiana, vai se usar a média e desvio padrão. E se não fosse gaussiana, a mediana e os correspondentes, né? E para número, para variável categórica, usou número e porcentagem. Então, está correto. A comparação entre os grupos usou teste T, quando é variável contínua, então está correto. Se não for contínua ou se não for gaussiana, seria uma Whitney, mas ele considerou aqui tudo contínuo. E que quadrado ou Fisher, quando a variável é categórica, também está correto. A sobrevivência longitudinal foram avaliadas usando Kaplan-Meier, que é aquela curva que a gente já tem visto. E quando compara, como ele vai comparar direito contra esquerdo, né? Comparou com o log rank, está certinho também. Aqui é importante, para análise de sobrevivência, os pacientes foram censurados na morte ou no tempo da última hospitalização ou última visita clínica. Depois ele vai mostrar uma curva comparando
usando esse processo ou deixando correr até o último dia de coleta de material. E a gente vai ver que não tem diferença. É uma coisa importante, porque se você limita a coleta num dado momento e continua vendo os prontuários, pode ocorrer um óbito nesse intervalo, né, que você parou. Por exemplo, eu falo que vou contar até 31 de dezembro de 19 os eventos, mas estou acompanhando o prontuário ainda até julho de 2020. Nesses 6 meses pode ocorrer outros eventos que não seriam computados. Ele fez dos dois processos e comparou. Outra coisa importante, ele comparou hazard, né? Hazard são os eventos deletérios, né? Qual é o risco de ocorrer eventos deletérios de acordo com outras variáveis. E ele fez a separação das variáveis independentes por análise multivariada, que é também correto. Então, os fatores de risco foram explorados por análise multivariada, usando esse teste que o Ulisses falou, Blackstone e colaboradores, que é o correto, uma forma de analisar que você junta as variáveis e vai testando o risco de cada uma, né, isoladamente. Ele não falou o nível de corte, a maioria dos autores corta o P em 10%, em 0,10, para depois entrar na multivariada, na univariada em 0,10, para depois entrar na multivariada e ver os que são abaixo de 0,05. Ele não diz o nível que cortou, mas é o modelo clássico de análise multivariada escalonada, né? Foi pegando as variáveis paramétricas e vendo qual é o risco isolado que elas tinham para entrar na multivariada. Bom, aqui nessa tabela, só para destacar uma coisa que a gente repete sempre e continua se vendo uma interpretação errada. Vejam aqui, ele fala que ocorreram 29% de casos de drenagem anômala total e a distribuição foi variada, em torno de 10% no isomerismo esquerdo e 40% no isomerismo direito. Uma diferença significante, o P de 0,001. Aí ele conclui, mais que essa diferença, mais do que 4 vezes mais comum entre os pacientes com isomerismo direito do que esquerdo. Não é mais do que 4 vezes. É mais do que 3 vezes. Então, sempre tem essa diferença. Aqui está 10, aqui está 40. 40 é o quádruplo de 10, só que não é 4 vezes maior, é 3 vezes maior, né? Pode parecer filigrana, mas em certas condições vai ser relevante. Então, aqui você não tem 4 vezes mais drenagem anômala total na direita do que na esquerda. Sim, 3 vezes maior, porque tem 10 na esquerda e 40 na direita. 3 vezes a mais. É o quádruplo, mas é só 3 vezes mais. Vejam essa anotação e comentem, procurem comentar essas informações dos resultados. Eles dizem aqui que entre 30 pacientes no grupo com drenagem anômala total, 21, ou seja, 70%, foram submetidos a reparo na primeira cirurgia. A média de operações cardíacas por paciente foi 2, variando de 1 a 5. Tá certo isso? E veja do outro lado, pacientes com ventrículo único foram submetidos a uma média de 2,2 operações, comparado a 1,7 para aqueles com estratégia biventricular. Isso vai ser o tema da nossa primeira aula de estatística, as variáveis
e que tipo de análise elas podem ser submetidas. Vejo que essa variável, número de operações, é uma variável qualitativa, né? Ela não permite fazer média. Você não tem uma cirurgia e meia, 2,25. Então, se variou de 1 até 5, teria que usar a mediana. Talvez a mediana foi 2 e não a média. Ele fala a média. Mediana foi 2 ou foi 3, variou de 1 a 5. Aqui também, no outro lado, ventrículo único, não tem como fazer 2,2 operações por paciente. Comparar com 1,7 no outro grupo. Então, tem que usar mediana e intervalo interquartil. Então, para avaliação dessas variáveis discretas, né, que não permitem fracionamento, o mais adequado é utilizar mediana e intervalo interquartil, e não média. Aqui é o gráfico que está no material complementar. Quem conseguiu pegar o material complementar, ele mostra algum outro material. E aqui é comparando a curva de Kaplan-Meier. A de cima é que conseguiu acompanhar o paciente até o máximo possível, e a de baixo é o que estava registrado, né? que é o que ele usou, que estava registrado. Vejam que o P lá embaixo, ó, P log rank, aqui embaixo, inferior à esquerda, está 0,42, ou seja, muito maior que 0,05. Então, não, se ele tivesse acompanhado até o fim ou mantido como ele fez, restringindo o segmento, não houve diferença. E ali nos 15 anos mostra 42 contra 51, mas isso não é diferente estatisticamente, porque o P deu 0,42. Essa curva aqui é a mais emblemática do trabalho, porque ela coloca várias coisas numa curva só. Então, a Paulina destacou essa curva, essa de cima, em linha cheia, está escrito lá, sobrevivência paramétrica. E os pontinhos, sobrevivência Kaplan-Meier. E a de baixo aqui é a função hazard, ou seja, qual é o risco que a criança vinha correndo ao longo dos anos, né? Então, tem 3 curvas numa só. Observar também que essa curva do hazard, o eixo Y dela está aqui à direita. Então, não é para olhar a curva do hazard como 20, 40, 60, e sim 5%, 10%, 15%, 20%. O eixo Y da curva hazard está à direita. Outra coisa que chama atenção é que ele usou, vejam aqui na legenda, as linhas pontilhadas representam intervalo de confiança de 70%. Nós estamos acostumados a ver intervalo de confiança de 95%. Então, o que quer dizer isso aí? Quando a gente usa um intervalo de confiança menor, obviamente a confiança é menor também. Então, quando fala que a faixa de confiança, por exemplo, aqui vamos pegar um exemplo aqui, em torno de 10 anos, iria lá de 45 a 65, isso é uma confiança de 70% só. Se fosse para usar a confiança de 95%, que a gente normalmente usa, a faixa estaria muito mais larga do que isso. Então, quando fala que está com 10 anos uma sobrevivência de 52%, o gráfico fala, lembrar que é 52%, mas tem uma faixa que varia bastante, né? Pelo menos 10% para cima e para baixo, e isso é só 70% de confiança. Então, no mundo real, provavelmente esse 50 está variando de 30 a 70, ou até mais largo do que isso, né? Então, é um fato que a gente tem que observar. Ele fala 50, mas o intervalo de confiança é muito largo,
pode variar de 30% a 70%. Ok? Aqui tem um pequeno errinho, talvez de digitação, ele coloca aqui com 2 meses, está vendo a bolota vermelha aqui? Que com 2 meses chegou na estabilização. Na verdade, foi com 2 anos. A curva do Hazard, com 1 a 2 anos, é que ela chega e estabiliza aqui em torno de 5% por ano. E é bem maior no começo, né? 20%. Então, no primeiro ano, uma mortalidade de 20%, e depois, com 2 anos, ela já cai para 5% e se mantém até os 15 anos. Então, aqui está errado. Quando que se usa esses tipos diferentes de análise? Tem esse artigo interessante aqui que fala quando você deve usar uma avaliação não paramétrica, uma paramétrica ou uma semiparamétrica. Aqui veja que ele escreveu paramétrica. A Kaplan-Meier é uma avaliação não paramétrica, porque a curva é serrilhada, é denteada, lembra que vai caindo ao longo do tempo, formato de escada. A paramétrica, ele forma uma linha, então ele transforma tudo numa coisa contínua. É uma outra forma de analisar. Então, essa linha contínua chama paramétrica. O Kaplan-Meier vai escadinha, escadinha. Ele usou todas numa só. Então, as curvas, sempre que analisar a curva de Kaplan-Meier, não se limitem apenas à diferença das alturas de curva, porque isso depende muito da escala que está usando. Se usar uma escala menor, um desenho menor, engana. Então, tem que ir lá no valor do P, no log rank. Então, vejam aqui, parece uma diferença grande, mas olha o P, 0,0448. Está bem próximo do 0,05. Isso porque a casuística é muito pequena, né? Lá com 15 anos, tem 7 casos só num grupo e 1 no outro. Se esse 1, infelizmente, morrer, essa mortalidade cai de 40%, a sobrevivência cai de 40% para zero, porque só tem um caso sendo acompanhado. Então, como eu tenho falado em outras vezes, procurem valorizar de pelo menos 6 casos para cima. Então, aqui tem valor, nesse caso, valorizaria até 10 anos. Tem 9 casos num grupo, 10 no outro. Depois, é muito dependente da quantidade de casos, porque uma morte aqui desse grupo, que começou com 31, que é o isomerismo esquerdo, cai a zero. Com 16 anos pode estar zero. E com 15 anos estava 40%. Na análise multivariável, então, ele pegou 17 variáveis, está aqui todas as 17, ele menciona no apêndice, e essas é que ele foi testando com aquela técnica lá do Blackstone, cruzando todas entre si, até ficar com as 3 ou 4 que foram as relevantes. Que foi ter a drenagem anômala total, um hazard de 4,4, está correto, é 3,4 vezes maior. Ter regurgitação valvar, 3,23 vezes maior. Sexo masculino, 2,37 vezes maior. E reparo biventricular, 1,97 vezes maior. Vejam que quando subdivide nos grupos e mantém o intervalo de confiança, que é 70%, veja como um sobrepõe no outro, mesmo com 70%. Né? Se fosse o 95%, estava totalmente sobrepostas essas linhas pontilhadas. Então, não tem diferença significante aqui. Pelo menos lá nos 15 anos. Outro exemplo, veja como sobrepõe os intervalos.
tudo isso foi apresentado, sempre valorizar o P, não a diferença aparente da curva. Então, aqui parece que quando é ventrículo único, a univentricular está diferente da biventricular pelo desenho, mas quando vai no P, olha lá, o P de 0,34. Então, não há diferença entre as curvas. Aqui houve diferença, mas até o ponto em que tinha paciente sendo seguido. Aqui vejo o pontilhado, esse pontilhado é que esse paciente não está mais sendo seguido. Então, o valor aqui dessa curva é até os 10 anos só. Até os 10 anos deu diferença. Olha, o P deu 0,03. Isso aqui foi, a Paulina salientou muito bem, que na tabela ele coloca aqui aos 15 anos, quando não tem regurgitação foi 48,4 de sobrevivência e quando tem regurgitação foi 36,9. Isso vale na curva até 14 anos. Então veja aqui, quando tem regurgitação, 36,9 está coincidindo com esse número aqui. E o outro, 48,4, coincidindo lá, certinho. Com 15 anos, tinha um paciente só com 14. Com 15, caiu a 0. Então, a sobrevivência caiu a 0. Então, não é correto por 15 anos aqui. Eu teria posto 14. Ou, então, valorizar a casuística acima de 6, né? Que, no caso aqui, é praticamente difícil só com... Talvez com 3, 4 anos tivesse 6 casos, porque com 5 anos só tem 4 nesse grupo. Então, a probabilidade disso aqui cair de repente é muito grande. Vejam, cai a 0. Então, cai a 0 com 15 anos não pode ter 28. Tem 28 com 14 anos. Ok? Então, eram esses os comentários que eu teria para fazer da metodologia.